sem o pecado, não havia definição individual do que significaria ser homem, do que significaria ser mulher. Eva estava em Adão. E ela só foi chamada de Eva depois do pecado. Não existia individualidade. E da mesma maneira, Adão estava em Eva. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Vocês estão de parabéns. São uma igreja fora da curva. Uma igreja normal, no sentido positivo da palavra. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Eu vou tentar sintetizar duas mensagens numa só. E eu quero falar sobre o que o Senhor tem impresso no meu espírito, que é uma mensagem sobre a reestruturação familiar a partir da redenção do homem e da mulher, do resgate da hombridade, do resgate da feminilidade, mas não só ou apenas no aspecto doméstico ou no aspecto social. Eu quero falar principalmente do aspecto espiritual. E o eixo que vai conectar essas duas mensagens, e o título da mensagem é Homem com H maiúsculo. E quando você ouvir homem, na primeira meia hora da mensagem, eu não estou falando do gênero masculino, eu estou falando de um propósito. Por isso que eu mandei você abrir em Gênesis 5, versículo 1. Vamos ler? Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, ele fez a semelhança de Deus. Criou homem e mulher e os abençoou. E os chamou pelo nome de homem, com H maiúsculo. Talvez na sua versão esteja Adão, no dia em que foram criados. E o título da nossa mensagem hoje é Homem com H maiúsculo, não você como gênero masculino, e a gente vai entender o sentido desse homem com H maiúsculo. Olha como é poderoso. Antes da gente pensar homem e mulher criados, destituídos da glória de Deus por causa do pecado original, é tão poderoso Gênesis 5:1 que Jesus Cristo disse: não separe o homem aquilo que Deus uniu. Não foi isso que Jesus disse em um dos evangelhos, no Novo Testamento? E quando nós pensamos em núcleo marital, quando nós pensamos em vínculo conjugal, homem e mulher, nós estamos unindo duas pessoas, duas forças, duas existências, duas mentalidades, dois passados, dois destinos, dois tudo. Mas o poder de Gênesis 5 é que não havia esse divórcio. Não havia definição. Sem o pecado, não havia definição individual do que significaria ser homem, do que significaria ser mulher. Eva estava em Adão. E ela só foi chamada de Eva depois do pecado. Não existia individualidade. E da mesma maneira, Adão estava em Eva. Porque a literalidade de Gênesis 2, quando o Senhor disse, o homem deixará pai e mãe, olha só, não é cronológica, tá? A Bíblia. Então, por exemplo, em Gênesis 5 está uma realidade que é mais poderosa que Gênesis 2. Em Gênesis 2 diz que o homem deixa pai e mãe, unir-se-á à sua mulher. Então, é uma verdade que devia estar depois de Gênesis 5. Mas está antes. Então, o homem deixa pai e mãe, e o sentido hebraico do se tornar uma só carne, a palavra carne no sentido hebraico do texto é pessoa. Uma só pessoa. Então, nunca deu certo a família pós-adâmica, porque
todo ser humano, depois do pecado de Adão, não tão fácil, não é a pessoa mais importante da nossa vida. É por isso que nunca deu certo, é por isso que não está dando certo, é por isso que continuará não dando certo. Nenhum lugar na Bíblia você vai ver Deus afirmando que pai e filho formam uma só pessoa. Que filho e mãe, filho e pai formam uma só pessoa. Que pai e avô formam uma só pessoa. A única sentença bíblica que dois seres humanos podem formar um só bloco de poder, de equilíbrio, de existência, de fruto, de capacidade apostólica, que nós veremos daqui a pouco, é homem e mulher. Ou seja, o que Deus tem proposto para o núcleo familiar, a gente vai chegar lá, só pode dar certo se todos, inclusive filhos, principalmente pais, se tornarem parentes depois do veredito divino. Deus só pode estabelecer um propósito extremamente poderoso quando homem e mulher entenderem que juntos eles formam uma tempestade divina na terra. Dorme de preocupação. Mas por que está dando errado? Amamos filhos acima do cônjuge, amamos pai acima do cônjuge. Isso é errado, pastorando, extremamente equivocado. Porque, olha só, uma mãe, por isso que sogra dá errado com nora. Porque a sogra, como mulher, ela não teve um bloco de unidade com o outro homem, por inúmeros motivos. Talvez é uma cadeia sem fim. A mulher que não tem um homem que entende essa realidade que eu estou expondo aos irmãos, desequilibra a mulher. A mulher quer pertencer, quer ter significado, quer ser amada. Em quem ela canaliza esse anseio de pertencimento, de junção? Com o filho. Então ela nunca libera o filho para o destino. Ele tem 40 anos, mas ela continua um bebê para ela. Ela rivaliza com a nora. Porque ela não é amada como deveria pelo próprio homem que Deus deu a ela. Então ela projeta no filho toda a necessidade que ela tem do seu próprio homem. Porque eles não conseguiram formar juntos esse propósito. Aí o filho vicia no amor da mãe, e quando ele vai para a esposa, ele não busca uma mulher para se unir, ele busca um protótipo materno. Ele busca uma outra mãe. É por isso que a gente está diante dessa geração socialmente permitida a existir a adolescência após os 30 anos. Ao filho estar com a mãe após os 30 anos. É porque o propósito não está sendo formado. E a avalanche satânica engole a cada dia. Graças a Deus que vocês têm um pastor que tem um olho clínico para a agenda, que não é só marxista, é satânica, é espiritual. Postei hoje nas minhas redes sociais, Deus não tem partido político, ele se manifesta das mais variadas formas. O diabo tem partido político, ele é de esquerda. Pastor, aí você vai lá na minha rede social que eu explico melhor, tá? Não quero... Eu estou falando de filosofia e não da política em si. Isso é lindo, irmão. A gente poderia ficar só nesse texto de Gênesis 5, isso aqui é para chorar. Se a gente entendesse isso aqui seria extremamente poderoso. A família é o único núcleo
apostólico extremamente poderoso no âmbito social. Nem é a igreja. A igreja existe como empoderadora. A igreja existe como posto de gasolina. O cristão é a metáfora do carro, do veículo. O veículo não habita no posto. O veículo passa pelo posto para abastecer e cumprir um destino. Então, a igreja cumpre seu propósito para o cristão quando ela o abastece, dá significado e sentido para que ele cumpra seu propósito, para que ele cumpra o objetivo divino na sua vida. Mas quem caiu no jardim não foi a igreja. Quem caiu no jardim foi a família. Então, o plano de Deus não é a igreja. O plano de Deus é através da igreja. Deus não está construindo um templo e nem uma congregação. Deus está construindo uma cidade. E a família é a célula apostólica na qual o Senhor transmite. Aí você pode combater sobre Paulo e Jesus, mas Jesus é Deus. Você quer dar uma necessidade humana para aquele que é Deus? Que loucura! Se a família é a célula apostólica, pastor e Jesus, você está de brincadeira, né? Deus não tem a necessidade fisiológica pelo sexo que você tem, portanto não precisa casar com ninguém, e ele já tem uma família, a família dele é você, ele não precisa configurar uma família humana. E Paulo decidiu, e a Bíblia fala sobre o dom. Então, ele não decide sofrendo, ele recebeu um dom para ser como era. Mas ele é um doutrinador do quê? Da realidade que a família é o núcleo familiar, formando o homem com H maiúsculo, que é o propósito de Deus que se encaixa até em Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, até que? Aqui, o homem com H maiúsculo é esse poder capaz de modificar o individual, o familiar, o espiritual e o social, até que cheguemos. Quando a gente entender isso aqui, criou homem e mulher e o chamou homem. Meu Deus, parece um... Isso aqui dá um debate filosófico poderoso, não dá? Criou homem e mulher e o chamou de homem. Então, as mulheres com uma tendência feminista ficam apavoradas quando o assunto é a masculinidade bíblica. Entenda. Se a masculinidade do homem ela não for redimida, se o homem não voltar para o seu lugar devido, essa potencialidade ela nunca vai existir. É por isso que toda essa agenda desconstrutiva não tem interesse na mulher. A mulher é um plus. A agenda marxista, satânica, cultural, tem por objetivo quem? O homem. Porque o homem é a peça-chave, a masculinidade é a força motriz, é a identidade divina comunicada à criação. O texto diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho, criaria para ele uma ajudadora que lhe fosse idônea ou que lhe correspondesse. Então, quando Eva chegou, toda a realidade terrena já estava estabelecida. Então, Eva chegou para interagir com aquilo que já estava criado. Então, ela não foi criada por Deus para executar a tarefa. É por isso que quando eu sempre pontuo isso, o agente... As pastoras choravam, implorando, fique aqui, faça alguma coisa por nós. Volte para o Brasil e discipule homens e envie-os para cá. Senhoras que saíram daqui há 15, 20, 30 anos e estão morrendo espiritualmente e emocionalmente para Jesus no continente europeu. E os homens amortecidos. Porque é o interesse do diabo amortecê-los.
Esses dias eu tenho falado muito da música e da sensibilidade que ela carrega na atualidade. E qual é a problemática? A problemática é, não há um relato bíblico de que Adão adorava a Deus. Não há um relato bíblico de que Adão jejuava, ofertava, dizimava, congregava, amava ou perdoava. Ou seja, obedecer a Deus não é uma necessidade da criatura que vive a imagem e a semelhança do seu Criador. A necessidade de culto a Deus e de obediência a Deus é para os homens caídos. É para os filhos de Adão. Só existiram 3 seres humanos em estado original. Só 3 seres humanos experimentaram a existência sem o pecado. E essas pessoas foram Jesus, Adão e Eva. Só eles sabem o que é existir sem o pecado, e eles não tinham a necessidade da obediência litúrgica, porque o existir sem o pecado já era contemplativo, já era adoração a Deus. Tudo aquilo que Adão fazia sem a existência do pecado, Deus já era glorificado. Então você não vê Adão indo ofertar a Deus. A primeira oferta bíblica é de Caim e Abel depois que seu pai pecou. Sim ou não? E por que você tem que adorar a Deus de maneira litúrgica? Por causa de uma ausência. E esse é o nosso problema básico, por exemplo, quando o assunto é a nossa adoração a Deus. Nós achamos que a adoração é uma carência do Criador, que Ele está menos potente, abatido, para baixo, diminuído, e nós atribuímos a Ele força, potência e soberania. Se a gente não chamar a Deus de lindo, Ele não consegue ser Deus para nós. Parece que é assim que a gente vive. Que Deus é menos Deus, está para baixo e a gente diz, vamos adorar a Deus, vamos botar Deus para cima. E a adoração não é uma necessidade dele. Deus é autoexistente, autossuficiente, não precisa e nem depende de ninguém e de nada. Ou você acha que o seu pecado tirou alguma coisa de Deus? Fala aí para mim, o que é que o seu pecado tirou de Deus? Baseado nisso, fala para mim o que a tua santidade acrescentou a Deus. Fala aí para mim. Fala aí para mim que Deus acordou assim abatido para baixo. Aí um anjo perguntou, o que foi, Altíssimo? E ele diz, eu estou para baixo porque o Anderson não dizimou hoje. Eu estou para baixo porque a Fernanda não disse lindo, lindo, lindo és. Aí daqui a pouco eu levanto e diz, rapaz, Deus, né? Está precisando. Aí eu vou lá no banco, saco um dinheiro, passo na igreja e dei meu dízimo. Aí a Fernanda chamou Deus de lindo, lindo, lindo. E o outro perdoou alguém e o outro amou alguém. Aí Deus que estava abatido levantou. Aí o anjo viu dizendo, está melhor, Senhor, está mais corado. Não é uma tolice o que eu estou dizendo para você? Mas parece que é assim que nós exercemos a nossa fé. Nós obedecemos a Deus como se isso fosse uma carência dele, não nossa. Porque o culto é necessário a Deus, porque Deus quer responder. A única maneira de Deus curar o pecador é através do seu quebrantamento, da sua reverência e da sua adoração. Seja através do dinheiro, seja através das canções, seja através da família, seja através do que for. Quando você, culpado, ausente, há várias ausências na tua existência, sim ou não? E quando você se coloca diante do Criador, qual é a responsabilidade do Criador? Preencher o lugar que está vazio. Você acha que Deus precisa do seu dinheiro? Para quê? C.S. Lewis diz, fazendo uma paráfrase dele que eu acho sensacional, ele diz, o homem que julga ter um ministério e a partir desse ministério fazer algo para Deus é como uma criança tola que no dia do aniversário do seu pai diz, pai, me dê um dinheiro. E o pai diz, para quê, meu filho? Para que eu te compre um presente. Aí o pai sorri, pega a carteira, abre, dá o dinheiro para o filho vai na loja, compra o presente, embrulha, volta sorrindo e diz, pai, parabéns.
E o pai recebe, sorri, abre o presente e diz, obrigado, meu filho. E C.S. Lewis conclui, só um tolo acha que o pai ganhou algo que não seja poesia. Porque a Bíblia diz, meu é o ouro, minha é a prata. Davi manjava dos Paranauê mais do que eu e você. Senhor, eu posso construir tua casa? Não, tem muito sangue na tua mão. Teu filho constrói, mas tu faz a oferta. Mandou o povo parar, que a oferta foi sobejante. Ele foi orar agradecendo, e a oração de um camarada que entende o Paranauê é, quem sou eu, quem é meu povo, para dar espontaneamente aquilo que já é teu. Então Deus está fingindo coisinha linda. É que Deus ama você como um pequeno do reino. Ele diz, olha, se alegra pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Então é poesia. Nossa obediência a Deus é poesia a Ele. Ele dança com a nossa obediência, não por necessidade, mas por amor mesmo. O que você pode dar a Deus? Davi, no seu salmo de arrependimento por causa do adultério, eu acho que ele mandou fazer uma carnificina de animal. Ele tentou encontrar lugar de alívio através de todo tipo de oferta e obediência. Acho que ele foi para a corrente dos 318, deu estrelinha, matou 100 vacas, 50 mil ovelhas e não encontrou lugar de descanso no seu espírito. Aí ele cansa para você conseguir entender a formação do propósito, que é o homem com H maiúsculo, sua obediência ao poder divino para a sua reconfiguração. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus quer treinar ou reconfigurar você a generosidade que você teria se o pecado de Adão jamais tivesse existido. Quando Deus diz ame, Deus não ganha nada. Porque quem morre é você, como alguém diz. Quando você odeia, o outro está dormindo e você acha que você está dando veneno ao outro, mas o veneno é seu. O outro nem sabe que você existe. Aí você está guardando o outro nas suas emoções e quem está morrendo é você. Quando o Senhor diz ame, perdoe, congregue, jejue, dizime, esmole, faça. Não é uma necessidade divina, é a matéria-prima que eu dou a Deus para a minha reconfiguração. Aí daqui a pouco eu saio do mandamento, eu saio do exterior, eu saio da lei e entro numa nova realidade no espírito no qual ninguém mais me manda dizimar. Porque eu já não sou mais dizimista, eu sou tu dizimista. O que eu posso dar a um Deus que já tem tudo, inclusive a minha vontade? Como eu sempre digo para os irmãos que vêm discutir a periferia do assunto, eu não dizimo porque dízimo era comida no Antigo Testamento. Mas a gente é tão infantil na discussão que a gente nunca deu uma alface para ninguém. Traga um fardo de arroz para a igreja, tem gente para comer. Mas quando você entra nesse novo DNA e nessa nova realidade, não é o objeto, é a linguagem espiritual da devolução ao DNA que está oculto em Cristo Jesus. Eu sou uma outra pessoa, e essa outra pessoa não é configurada mais pela herança adâmica. Essa outra pessoa é configurada pelo DNA de Jesus. Então eu amo de mentira até o amor ser meu DNA. Eu perdoo de mentira até o perdão ser meu DNA. Eu oferto e dizimo na carne até eu me tornar o dízimo. Sabe por quê? E aqui eu quero bater em você gostoso. Tudo na sua obediência precisa produzir fruto. Deus é obrigado, entenda isso, não é uma imposição a Deus, mas Deus não precisa. Deus só disse por causa da sua necessidade. Então, Deus, por meio da palavra, é obrigado a produzir a colheita se a semeadura foi feita na linguagem correta. Dízimo muda caráter, você sabia? Porque a única pessoa, além de Jesus na palavra, que é chamado de Senhor é o dinheiro.
Então Deus não precisa do dinheiro, Deus só quer ver o nível da rivalidade entre aquilo que você é e aquilo que você poderia ser. E o ringue é o seu dinheiro. Aí está a tua velha natureza, a tua nova natureza, e o Senhor quer ver do que você é feito. E quando você faz direito, há respostas divinas, porque é você que precisa, sim ou não? Deus precisa pagar a conta? Quem paga a conta? Sabe qual é o nosso problema? Acha que Jesus foi para a cruz para salvar a nossa alma. Isso tem atrasado a igreja, macho. Não foi só a alma que caiu no Éden, não, doido. Foi o homem todo, completamente. Do individual ao social, o homem caiu por completo. Caiu caráter, sexualidade, a economia humana, a política humana, a cultura, a arte, a estética, tudo caiu. E tudo pode ser potencialmente redimido em Jesus Cristo. Por incrível que pareça, o assunto de Malaquias não é dinheiro. O assunto de Malaquias é divórcio. Eu tenho uma mensagem no YouTube que eu te recomendo ouvir. Dízimo, lar e altar. Malaquias denuncia que o povo oferta mal. Mas a denúncia principal de Malaquias é o divórcio, o adultério. No final da carta, Malaquias diz: agora, mesmo que você quisesse ofertar a Deus, Deus não aceita de agrado as vossas mãos. Aí a pergunta retórica é: por quê? Aí o profeta responde: porque Deus é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade e como você tem sido infiel a ela. Lógica da carta de Malaquias: quem profana altar, profana o lar. Quem peca contra Deus se torna uma bomba relógio para qualquer outra pessoa. Se eu peco contra Deus, quem está protegido perto de mim? Se eu corrompo a minha relação com Deus, minha esposa está segura? A única maneira de você, meus filhos, minha esposa, meu próximo, estarem seguros perto de mim é: eu amo ao Senhor. E quero viver nos termos dele. Principalmente os homens são fiéis enquanto vigiados. Deus já viu, macho, quer fugir de quem? Para que essa senha toda no teu celular, Deus sabe o que está lá dentro? A mulher faz um Z e um 7 na senha do celular. O camarada é quase o 007. A senha do cara é um trem de outro mundo. Deus já viu. E você profana o outro porque você profana Deus. E a lógica de Malaquias é essa: se eu oferto bem para Deus, o que eu negarei ao outro? Se eu honro a Deus, o que eu posso negar à minha esposa? Fala aí para mim. Então, o assunto da sua obediência não é o que você dá a Deus e o que você fala a Deus. É se Deus quer responder o que você fez. É por isso que eu particularmente tenho um problema com a música, porque a base da adoração não é o que eu vou falar para ele, é se ele vai querer responder o que eu disse. Porque a carência é minha. Então, se eu adoro mal, por mais que no sentido adjetivo da canção eu cantei bem, se não for o que ele quer, no que ele determinou no Evangelho de João, em espírito e em verdade, as minhas palavras, por mais belas que sejam, pode se enquadrar em Isaías capítulo 1. Eu abomino ajuntamento solene com iniquidade. Quanto mais vocês levantam o som da voz, eu tapo os ouvidos e viro o rosto. Deus quer responder tudo aquilo que você faz. E sabe por que você não vive milagres quando o assunto também é dinheiro? Porque você acha que 10% te livra de Deus.
e os 10% só têm poder para que o céu promova respostas à terra, se mesmo dando 10%, você continua vulnerável nos 90%. Acho que você não entendeu, não. Entendeu, está com medo desse estilo de vida, né? Os 10% que você pode dar a Deus só proporcionará milagres e provisões financeiras se os 90% continuarem vulneráveis, porque ele já tem dono e você só é mordomo. Deixa eu ajudar você. Você lembra quem é o Alfred? É mordomo de quem? Do Batman, né? Ele é o Batman? Ele é o Batman? Ele salva Gotham? Salva? Mas ele anda no carro, não anda? Anda no carro, acessa as contas e conhece a identidade secreta do Batman. Mas ele não é o Batman. E ele não salvará a cidade. A cidade já tem herói. Então você só consegue viver o extraordinário de Deus se a vida for vulnerável na mão dele. Então não é o que você faz, não é o que você fala, é se Deus quer responder. Caim ofertou, sim ou não? Deus respondeu? A oferta dele em poucas horas terminou no homicídio. Como você pode ir de uma oferta a um homicídio num curto período de tempo? Porque o interesse de Deus não é o que você fala e o interesse de Deus não é o que você faz. O interesse de Deus é se ele irá responder ao que você está fazendo. Porque obediência nos seus termos ainda é desobediência.